Oi, César, tudo bom? Oi, e aí, tudo bem? Tudo e com você? Tudo bem? Tá quietinho aí na quarentena? Tô quietinha, tô fazendo os atendimentos online agora. É o jeito, né? É o jeito, né? A gente vai modificando do jeito que dá, né? Sim. A gente tá aberto na verdade, nossa atividade foi autorizada, né? Hum, Mas a gente tem um limite de pessoas frequentando entendi. e com a higiene redobrada, enfim, por enquanto tá tudo bem, né? Estamos na segunda semana que a gente tá entrando. Entendi, com todos os cuidados, né? É, meu, limpando cada detalhezinho, não tem jeito. É, Ô, Juliana, então, eu tenho aqui eu imprimi aqui as perguntas. tá. Eu não consigo saber exatamente se vai dar tempo da gente responder todas. Se não der, a gente vê o que a gente faz depois. Combinado. Mas vamos tentar. Vamos tentar. Eu também eu não vou citar o nome de ninguém, que quando eu pedi pro pessoal falar se quiser ser citado ou não, você pode falar. Mas assim, melhor não falar, porque vai que alguém pediu e eu confundo e acabo falando, então melhor eu não vou falar o nome de ninguém, Tá bom, tá tá bom? bom. Porque às vezes a pessoa pode não estar confortável aí na situação, tá? Uhum. Que horas são agora? Já deu uns 5 que a gente tá aqui? Acho que ainda não, né? Não, acho Acho que que a não. gente Eu vou ver quem entrou aqui. Eu vou ver quem entrou e eu vou perguntar da pessoa que entrou. Aí pelo menos ela já tá aí, tá? Pode ser? Podemos começar? Tá bom. Pode? Posso, pode ir. Vamos começar. Pessoal, essa é a Juliana, ela trabalha no estúdio com a gente, acho que deve fazer uns 6 meses, mais ou menos, Juliana. Por aí, César, acho que uns 5 ou 6 meses, desde setembro, se eu não me engano, setembro, outubro do ano passado, né? Por aí. E ela faz os atendimentos de nutricionista lá com a gente. Tem alguns alunos que já estão fazendo com ela. Ela eventualmente faz algumas campanhas. Quando tudo voltar ao normal, aí a gente vai estudar algumas campanhas para ela fazer aí sem custo com vocês, tá bom? Isso. Eu vi uma pessoa que entrou aqui, que eu bati o olho, eu vi que entrou, eu vou perguntar, tá? Ela vai identificar, obviamente. A Uhum. pergunta dela é, a pergunta dela é qual ou quais os melhores alimentos para dar energia antes e depois da atividade física, Juliana? Tá. Bom, antes da atividade física, é sempre bacana a gente priorizar os carboidratos, né? Então, Uhum, exemplos de carboidratos bons para estar colocando na alimentação. Então, tapioca, uma torrada integral, uma não, né? Torradas integrais, pão integral também é bacana. E quem gosta de batata doce, algum tipo de tubérculo também é legal. Então, dá para comer antes do treino um carboidrato é super importante, por quê? Porque dá energia ao longo do treino. Então, o ideal é consumir carboidrato, né? Um carboidrato bom, né? Não pode ser qualquer tipo de carboidrato. E depois também, ela perguntou, a pessoa perguntou? antes e depois. Tá. Depois, já mudou um pouquinho, depende do objetivo da pessoa. Se a pessoa quiser emagrecer, a gente pode colocar um pouco só de carboidrato, né? E aí colocar mais proteína. Então, ovos, uma tapioca recheada com ovos, depende da refeição também, né? Perto de qual refeição que ela vai treinar, né? Então, por exemplo, Uhum. se tarde dá para fazer um lanche depois. Então, mais ou menos isso. E se for uma atividade como Pilates, que a pessoa pode ter o objetivo de definir, tonificar, enrijecer a musculatura? Pode manter o carboidrato também, viu, César? Só que aí tem que ter uma quantidade maior de proteína. É Uhum. complicado, eu não consigo falar em quantidades, né? Então, as quantidades variam de paciente para paciente, né? Então, depende da idade, Sim. da altura, do objetivo, então, tudo isso. Mas o ideal, então, só para simplificar, né? Antes da atividade física, então, um tipo de carboidrato para te dar energia ao longo dessa atividade física, né? E aí, depois da atividade física, um pouco menos de carboidrato, se a pessoa quiser
emagrecer, tiver o objetivo de emagrecer, pode até não consumir carboidrato e aí consumir Uhum. uma proteína depois do treino, tá? Se o caso Não, você citou, se a pessoa quiser ganhar massa muscular, então ela tem que ter carboidrato, tá? É super importante. E aí também ter a proteína, tá? eu reparei a sua resposta, acho importante eu falar alguma coisa com o pessoal que está vendo. Uhum. Gente, assim, por mais que a pergunta eu sei quem fez, a gente não vai falar quem fez, então Isso. fica complicado individualizar tanto, porque tem umas variáveis que a Juliana citou, que é a idade, objetivo, enfim, são umas variáveis. Então a gente vai falar um pouco meio global assim. Eu acho que a pessoa se manifestou, foi a Gisele, que ela teve a que se manifestar, mas a gente, de Uhum. maneira geral, de forma um pouco subjetiva, porque não tem como individualizar todas as É. perguntas. Tá? Uma pergunta que veio hoje aqui para nós. Ele se identificou, falou até que podia falar o nome dele, é o William. Uhum. Ele teve um problema na vista, ele está afastado da atividade física por 30 dias. Ele adora correr, ele gosta muito de fazer as aulas aqui com a gente. E ele pensou ele gostaria de fazer uma atividade diferenciada nesse período, já que ele não pode se exercitar. Uhum. O William, ele conhecendo o perfil dele, ele é uma pessoa muito regrada, muito certa, faz as atividades dele sempre de maneira regrada, e para ele ficar sem fazer é uma tortura. Então, Uhum. pensando um pouco nesse perfil, ele tem, assim, entre 40 e 45 anos, imagino eu. Não deve ser mais do que isso. William, você me desculpe se eu estiver errado, tá bom? E ele não colocou objetivo, né, César? O objetivo do William é cardiovascular, o objetivo dele é manutenção de massa magra, não tem, pelo que eu conheço, não tem objetivo de ganho de massa muscular, de hipertrofia. 53, olha, eu falei errado, ó, 53 anos ele falou que tem. Pô, pelo menos eu fui gentil. Verdade. Enfim, por aí. Tá. Então, no caso, ele manter. Se ele já tem. Qual que é o nome dele? Desculpa. William, né? Que William, você... Então, William, se você já mantém uma alimentação regrada, uma alimentação já balanceada, só mantém durante esse mês, tá? Cuidado com excesso, então excesso de carboidrato. Às vezes, como você antes estava fazendo atividade física, então provavelmente você comia um pouco a mais, por quê? Porque você utilizava essa energia, né? Então tenta só tomar cuidado para ver se as suas quantidades estão um pouquinho menor do que você consumia antes e mantém uma alimentação que você estava tendo. falou que adora chocolate, ó. Oi? Falou que adora chocolate, ele comentou aí. Então aí tem que diminuir um pouco a quantidade de chocolate, cuidado, não que você não possa comer, tá, William? Então, deixa para um momento ou outro, tá? Porque como você não está fazendo atividade física, então isso pode ter um ganho de peso por conta disso, tá? Porque o que eu vejo muito, né, na prática, às vezes o paciente vem fazendo atividade física, né, vem de uma rotina de atividade física quando acaba não fazendo atividade física, parando por algum motivo, continua comendo como antes, então acaba ganhando peso. Então a gente só tem que remanejar isso e tomar cuidado. Uhum. Beleza, tudo certo, William? Ô, Juliano, eu recebi tem uma mensagem aqui na live. É o perigoso. Eu vi que você mandou uma pergunta aqui, só que assim, eu vou priorizar as pessoas que enviaram aqui as perguntas antes para nós. Então, eu Tá. vou pedir a gentileza de você mandar essa pergunta que você mandou para a gente aqui pelo direct. A gente encaminha para ela e te responde pelo direct, pode ser? Só para a gente manter ali aqui a nossa programação, tá bom? Não que a gente não vai responder, que senão o pessoal que mandou antes a gente não vai conseguir, tá? Tá bom. Tem uma outra mocinha que eu vi que entrou aqui. É, como manter o peso sem ter que diminuir muito a comida? Se a gente não gastar toda a energia que gastaria se estivesse na rotina normal? E quais alimentos têm proteínas sem ser carne, peixe e frango? Bom, é meio que a gente conversou antes até na pergunta do William. Então, diminuir um pouco da quantidade de comida, né, que comia durante o dia, antes de acontecer tudo isso, antes de parar. E para não ganhar peso, né? Como a pessoa quer manter o peso, então ela fica de olho. Então, percebe se ela teve aumento de peso. Então,
continuo comendo normal, né? Como antes. Dá uma observada se você está tendo um ganho de peso. Se você estiver tendo um ganho de peso, diminui um pouco, tá? Para conseguir manter esse peso. Porque como ela quer manter, né? Sim. E ela, assim, pelo que eu ouvi, já ouvi ela mandou mensagem, já falou que ela tá adorando mandar um chocolatinho aí, dar uma abusada também. Quarentena deve ser ruim pra caramba, galera. A galera deve abusar um pouco disso, porque é muito difícil também fazer É, esse controle numa situação como essa, né? e a gente acaba muito ansioso, né, César? Como nunca passamos por isso antes, né? Então, a gente tende a ficar mais ansioso. Então, como estamos em casa, então tá toda hora abrindo a geladeira, por mais que não esteja com fome, vai lá comer alguma coisinha. Tem mais essa necessidade de estar comendo, né? Então, tem Uhum, que sim. prestar nisso. Como ela quer manter, então ela prestar atenção nessas coisas. Então, esse chocolatinho que ela tá comendo a mais, prestar atenção nisso. E ela perguntou sobre proteína também, né, César? Proteína, qual proteína que pode ser, que ela pode consumir sem ser carne, peixe e frango? Tá. Então, vegetais, soja, feijões, todos os tipos de feijões, verduras verdes escuras também tem bastante ferro. Então, são essas. Soja, eu falei, né? Grão de bico também. São todas proteínas vegetais. Beleza. É, deixa eu puxar uma aqui agora. Eu vi uma outra moça que tá aqui, só preciso achar ela aqui. Peraí, achei. Ó, Se alguém ela está puder falar. sobre Oi? chocolate 60, 80 ou 70%, César, o ideal é ser acima de 60%, tá? Que contém mais cacau e menos açúcar. Beleza, legal. Se ela puder falar um pouco sobre a dieta low carb e índices glicêmicos dos alimentos, seria legal. Bom, low carb é uma dieta com baixo índice de carboidrato, né? Ela é uma Uhum, estratégia, tá? Tem pessoas hoje em dia que fazem a low carb diariamente, né? Já é um estilo de vida. Mas nós nutricionistas utilizamos como uma estratégia, tá? Então ela é super importante. É legal. Por que eu gosto de frisar bastante que ela é uma estratégia, César? Porque ao longo do tratamento, né? Então tem pacientes que ficam comigo 6 meses, um ano, enfim. O tempo que for, a gente vai ter que ir mudando as estratégias, porque senão a pessoa entra naquele efeito platô, aquele efeito que não perde mais peso, né? Então, por uhum, isso é importante utilizar dessas estratégias. E low carb é uma estratégia bacana que a gente utiliza no dia a dia, tá? legal. Porque hoje em dia as pessoas hoje costumam comer muito carboidrato. Então, tem aquele pãozinho de manhã, nos lanches da manhã e da tarde tem uma bolachinha, no almoço e no jantar tem o arroz, o feijão, que é tradicional, né? O macarrão, alguma coisa assim. Então, hoje em dia tem um excesso de carboidrato muito grande, tá? Sim, Então, normalmente no dia a dia, o ideal é a gente diminuir um pouco essa quantidade, não fazer uma low carb, né? Low carb seria uma estratégia, mas tomar cuidado com esse excesso de carboidrato ao longo do dia, tá? sim. Mas é Na uma verdade, bacana, eu utilizo bastante na prática clínica, viu? na realidade, essa pessoa que perguntou, ela já faz um acompanhamento com nutricionista, ela fez uma alteração brusca, a gente conversou, inclusive, sobre isso. Ela fez uma alteração em toda a dieta dela, ela se adaptou legal, e ela está se sentindo super bem pelo que a gente conversou. Entendi, legal. E ela Ela perguntou, até acontece low carb por causa da pré-diabetes. ah, super importante. No caso de pré-diabetes e diabetes, é super importante ter uma dieta low carb, viu? Aí já a gente já utiliza low carb por um tempo bem maior, não só como uma estratégia pontual, sabe? Então a gente tem que seguir um pouco essa dieta por mais tempo, até normalizar os índices de insulina, glicose, enfim. Sim, beleza. É, posso ir para o outro? Deixa eu pegar. Agora eu vou pegar uma ordem aqui. É, que alimentos que ajudam a ganhar massa magra? Ganho de massa magra. Tá, quais alimentos, né? Uhum. Bom, não tem um alimento específico que a gente pode utilizar para o ganho de massa magra, tá?
para o aumento de massa magra, precisamos de 3 pilares super importantes. Então, o sono, a atividade física, né? Então, uma atividade de resistência, né? De carga, e a alimentação. Essa alimentação tem que ter proteína e tem que ter carboidrato também. Mais proteína, né? Então, também depende de caso a caso. Então, a gente está falando, às vezes, de 1 grama por quilo de peso, ou às vezes um pouco mais, até 1,8, mais ou menos essa média. Então, depende da pessoa, mas basicamente é isso. Então, a gente tem que priorizar o sono. Não adianta a pessoa fazer atividade física direitinho, comer direito e não dormir bem. Então, são esses 3 pilares. Um alimento por si só não vai ajudar nesse ganho, tá bom? Uhum. Legal, eu vou. Ela não, pelo que eu vi, ela não está na live, essa pessoa que perguntou, mas eu vou falar para ela esses toques aí que é interessante, tá bom? Sim. É, gostaria de saber quais alimentos que combinados trazem um resultado melhor para o emagrecimento em uma refeição. Bom, vou falar de almoço e jantar, por exemplo, tá? Como ela não citou a refeição, mas o Uhum, ideal tem a proteína, carboidrato, fibra. Então, colocar salada, legumes. Então, eu falo muito para o paciente: não deu para colocar legumes? Coloca salada. Não deu para colocar salada? Coloca legumes. Então, o que eu simplifico mais ou menos, tá? Para os pacientes, para eles entenderem mais ou menos como montar um prato perfeito. Então, pega o prato, né? Divide em 4 partes. Metade, 2 partes tem que ser de fibras, né? Então, tem que ser de legumes, de salada, então pode ser alface, tomate, enfim, qualquer tipo de legumes. Na outra parte, na outra metade do prato, 1/4 tem que ser com arroz e o feijão, tá? Ou outro tipo de carboidrato, não precisa ser o arroz necessariamente. E nesse outro quarto, 1/4 que sobrar, tem que ter uma proteína. Então, para quem perguntou de proteínas vegetais, aí pode colocar grão de bico, pode colocar lentilha, pode colocar outro tipo de feijão, uma saladinha de feijão ali, ou pode ser uma proteína animal, tá? Então, é mais ou menos isso que a gente utiliza. Lógico que, dependendo do paciente, às vezes um pouco mais ou um pouco menos, as doses certinhas são individuais. legal, beleza. Só para dar um norte para saber como montar um prato, por exemplo. Certo. Essa outra pessoa fez uma outra pergunta também. Jejum intermitente. E, na verdade, tiveram duas pessoas que perguntaram sobre jejum intermitente. Qual a sua opinião? Se você acha que funciona, se faz mal ao metabolismo? Tá. Não faz mal o metabolismo, tá? A gente tem já diversos artigos dizendo que é super benéfico, só que não é para todo mundo, tá? Então, assim como low carb é uma estratégia a ser utilizada, e também tem que procurar nutricionista e médico, né? Não dá para fazer um jejum intermitente de, sei lá, 15 horas, 20 Uhum, horas, sozinho, sem um acompanhamento médico, tá? uhum, legal. E ela fez mais uma última pergunta: qual o número certo de refeições por dia? E se é a cada 3 horas ou não? Não tem uma quantidade certa, César. Depende também do objetivo da pessoa, né? Então, se for um emagrecimento, por exemplo, a gente pede para quando eu peço para os pacientes para comer quando sentir fome, tá? Então, eu faço um plano alimentar já com almoço, um lanche intermediário, café da manhã, né? O lanche intermediário, almoço, um jantar, mas peço para a pessoa respeitar a saciedade dela. Então, se você está com fome, vai e come, faz a refeição. Se não tiver com fome, deixa, faz a próxima refeição. Agora, isso não acontece com alguém que quer ganhar massa magra, por exemplo, músculo. Então, a pessoa não, ela já tem uma quantidade de proteína para ser batida, uma quantidade de valor calórico a ser batida. Então, aí sim, essa pessoa tem que fazer todas as refeições. Então, às vezes de 3 em 3 horas, dependendo da pessoa, de 2 em 2 horas. Então, tem essa diferença, tá? Mas se for para o emagrecimento, respeitar o seu corpo. Então, comer quando você
fome. Eu acho que isso é legal também, porque também fica um peso menor, né? Porque às vezes as pessoas saem com a cabeça pensando, preciso comer, daqui a não sei, relaxa e quando tiver fome, come e se alimenta da maneira adequada. Acho que é bem, acho que é bacana essa maneira de enxergar. Ansiosas também, né? Ai, daqui a pouco tá o meu lanchinho. É, Nem tô com fome, mas eu já tô de olho para ver a hora que eu vou comer alguma coisa. Então, é super importante é. a gente respeitar também o nosso corpo, a nossa saciedade. E acaba desistindo também, né? Essa pressão aí acaba não dando muito. É. Essa vou fazer uma pergunta. A pessoa, pelo que eu vi, ela tá aí, ela entrou, não sei se está aí, mas ela tá aí. Nesse tempo de quarentena, não tem como fugir dos doces. Gostaria de saber qual tipo de alimento pode ser substituído e me deixar saciada. Bom, o que eu indico bastante são frutas mais doces. Então, consumir manga, uva. Uma dica legal é colocar a uva no congelador, que ela fica mais docinha. Nesse calor vai super bem. Então, pode consumir as frutas. Acho que é uma boa dica para fugir de outros doces, né? Outros doces industrializados. Legal. Tem uma outra pessoa que perguntou aqui, peraí que fugiu aqui agora, peraí, só um momentinho. Fanny Salles. Fanny, você perguntou uma coisa aqui, vai aparecer muito aqui nessa conversa, porque essa questão da quarentena, muita gente perguntou, então provavelmente a gente vai acabar citando, tá? Que a gente está, na verdade, priorizando as perguntas que foram realizadas aqui pelo pessoal que fez antes e tal. Então, mas se você mesmo assim quiser saber uma coisa um pouco mais específica, manda mensagem, essa pergunta no direct, a gente encaminha para ela, depois te envia a resposta, tá bom? Peraí. Dos doces já foi, né? Isso. Tá, vamos lá. Nesse momento, é indicado usar alimentos diet, mesmo não tendo problemas de obesidade ou diabetes? Não, eu não indico, viu, César? Não sei quem perguntou, alimentos diet, tá? Só para explicar para o pessoal o que é o diet, né? O diet é um tipo de uma preparação de um alimento, né? Que a indústria tira algum ingrediente. Então, pode ser o açúcar, então o alimento diet, aquele alimento diet é sem açúcar, pode ser gordura, tá? Então, normalmente eu não indico ficar consumindo alimentos diet, preparações diet, porque se não tem açúcar, tem muito edulcorante, tem muito corante, então acaba não ajudando tanto. Então eu prefiro que as pessoas, né, eu indico para os pacientes comer alimentos in natura, né? Então você possa comprar na feira seu arroz, seu feijão, a sua proteína, seja animal, seja vegetal, e fugir um pouco desses ultraprocessados que a gente chama, né? Porque acabam tendo muita sucralose, por exemplo, muito adoçante. Legal, maravilha. Mas, só para pelo menos dar uma dica, mas às vezes, quero comer um doce mesmo, não quero acabar extrapolando, comendo um doce com tanto açúcar. Então pode consumir de vez em quando, mas algo bem esporádico, uma coisa bem pontual, tá? Algum doce diet, por exemplo. Hoje em dia, no mercado, tem alguns diets até que bacanas, que usam adoçantes naturais, que é a talmatina, o xilitol. Então, procura, se for para consumir, consuma esses industrializados mais do bem, digamos assim. São esses, acho que é legal você dizer que deve ter muita gente interessada. Esses que não são tão industrializados. Tá. Com xilitol, então dá uma olhada nos ingredientes, se tem xilitol, se tem talmatina, também é um adoçante natural. Os produtos da Forma são bem legais. Eu sempre indico para os pacientes que são produtos. Eles têm vários tipos de doces, né? Então, desde pé de moleque até outros doces, e aí eles utilizam mais esses adoçantes naturais. Legal, bacana. Deixa eu me achar aqui, peraí. Vamos lá. Tem uma pessoa aqui que mandou 3 perguntas aqui. Eu vou começar com essa daqui. Dicas do que comer nas refeições intermediárias, aquelas efetuadas no meio da manhã e no meio da tarde. Tá. Lógico que vai depender do objetivo, imagino sua resposta, que ela vai ser um pouco subjetiva.
se eu puder falar um pouco do perfil, essa pessoa, ele é tipo super atleta, depois até tem a terceira pergunta dele, que eu posso até fazer já, para você saber um pouco do perfil dele, tá? Gosto de praticar corrida e ciclismo de longas distâncias. Encaro algumas corridas de montanhas bem agressivas, porém com muita prudência. Tenho quase 58 anos. Quais alimentos deveria priorizar para evitar problemas futuros? Hoje mantenho um ritmo alimentar bem diversificado, 5 refeições diárias. Tá. Eu só não Então, entendi o começo, ô, César, que acabou dando um pouquinho. você não entendeu o que exatamente? Começo. Ele é atleta, ele falou? Ele Não, tem na verdade, assim, amador, mas ele faz provas tipo, pratica corrida e ciclismo de longas distâncias e provas de montanhas, assim, bem punks, assim, as provas que ele faz. Ele tem 58 anos. Tá. E aí, o objetivo dele é manter, ele nem falou do objetivo? Aí tem baseado nisso. Quais alimentos deveria priorizar para evitar problemas futuros? Hoje mantém um ritmo alimentar bem diversificado, 5 refeições diárias. A outra pergunta dele, não sei se eu já posso fazer, talvez te confunda, quer responder essa primeiro? Bom, priorizar sempre a comida de verdade. Então foi aquilo que eu falei. Então, alimentos que ele encontra na feira, bastante legumes, um tipo de proteína, um carboidrato bacana. Então, um arroz integral, pode ser até um arroz branco, feijão, manter mais ou menos nessa linha, tá? Dicas de lanches intermediários, que é uma dúvida que chega muito para mim, o que priorizar, né? O que consumir. Então, pode consumir iogurte com alguma geleia 100% fruta, pode comer uma fruta. Com a fruta, eu sempre indico comer com farelo de aveia, que dá mais saciedade, é rico em fibra, então dá bastante saciedade. Crepioca, tapioca também é uma boa pedida. Uma panqueca de banana, por exemplo, hoje em dia você encontra várias. Depois eu posso até mandar para você disponibilizar para quem participar dessa live, uma receita de panqueca de banana sem açúcar, que é muito gostosa. Então, Legal. Quem quiser a receita, manda um direct pra gente aí que a gente encaminha, tá bom? Por favor. aí eu encaminho. Coco, castanha. Então, tem pessoas que falam, Ju, mas castanha é tão caro. Vai para o amendoim. O amendoim tem um preço bem mais acessível e também é cheio de gordura boa, dá bastante saciedade. Então, para fugir um pouquinho do pão, de bolachinha, essas coisas, são alimentos bacanas, preparações legais para esses momentos. Legal. Ele tem mais uma pergunta, na verdade, até um pouco perto do que você falou. Ele tem o costume de comer fruta na refeição no meio da manhã, à tarde algum pão diferente ou bolachas salgadas. Ele não é muito chegado em doce, ele falou, mas às vezes até come, mas não é a preferência dele. Então, na verdade, você já meio que citou, ele está indo para um caminho bacana, pelo que deu para entender da sua resposta do que ele comentou aqui, né? Tá sim. Se o objetivo dele, César, fosse emagrecer, aí a gente, de vez em quando, em vez de comer o pão ou a bolachinha à tarde, comer mais uma fruta com algum tipo de oleaginosa que eu citei. Então, castanha, nozes, amendoim, algum tipo desse. Ou alguma dessas preparações que eu citei. Então, o ideal, pessoal, é sempre mudando, tá? Então, não todo dia comer a mesma coisa. Então, sempre à tarde comer bolacha ou pão. Vai variando. Um dia pode comer um pãozinho, não tem problema. Meus Legal. pacientes são contra terrorismo nutricional, né? Você pode comer de tudo, eu sempre falo isso, você pode comer de tudo, mas não tudo. Então, pode consumir um pãozinho, mas no outro dia faz alguma coisa, faz uma vitamina, por exemplo, uma vitamina de abacate ou outra fruta, vai mudando, vai variando. Legal, bacana, gostei. Existe alguma dieta específica para ajudar no tratamento da osteopenia? Tá. Bom, é super importante na osteopenia a gente dar uma olhada nos níveis, né, de cálcio, como que tá o cálcio, a vitamina D. Então, é importante ver se não está tendo influência de algum medicamento. Então, já é uma pergunta mais específica. Mas, se os exames não tiver nenhum problema com medicamento, alguma coisa que esteja dificultando esse cálcio, o ideal é que a alimentação tenha cálcio, tenha vitamina D. Então, consumir peixes, consumir oleaginosas, também é super importante. Manteiga é rica em vitamina D, uma manteiga de qualidade, né? Super importante frisar, não margarina, nada disso. Então. Qual manteiga você sugere? Oi? Pode falar, Marco. Qual manteiga você sugere?
da aviação é muito boa, César. Eu acho que é uma das melhores. A Legal. manteiga, para vocês saberem se é uma boa manteiga, ela só tem que ter creme de leite na composição, tá? Se tiver outra coisa além do creme de leite, já não é uma boa manteiga. Interessante essa dica aí. Ela também fez uma outra pergunta, Juliana. Se você, na verdade, eu vou fazer para você, mas eu acho que isso é um pouco mais do meu canto aqui, né? Pelo que eu, se você quiser dizer alguma coisa, fica à vontade. Mas quais os benefícios do Pilates no paciente com insuficiência renal? Não sei É, se você quiser citar o algum. importante, né, Sérgio, de qualquer atividade física para esse tipo de paciente é evitar a obesidade, né? Então, evitar o sobrepeso, a obesidade, um ganho de peso. Então, é isso. Mas se você quiser comentar, é mais da sua área do que a minha. Na verdade, eu estou com vontade de falar o nome da pessoa, mas não vou falar. Problemas renais, eles podem acarretar problemas cardiovasculares. Uhum. Quando você faz uma atividade física com o Pilates, por exemplo, isso ajuda muito no controle do controle, diminuir a probabilidade de você desenvolver doenças renais, tá? Desculpa, diminuir a probabilidade de você desenvolver problemas cardiovasculares. Então, a atividade física, o Pilates, né, que foi a pergunta direta que você nos fez, ele é extremamente indicado. Além de melhorar também a filtragem dos rins. Na verdade, assim, já tiveram estudos que mostraram isso. Uhum. E pessoas com problemas renais faz atividade física X. Independente da atividade física, se perguntou do Pilates, mas independente da atividade física, se você faz uma atividade física regular e tem problema renal, você tem uma possibilidade maior de melhorar ou de evitar que você desenvolva questões cardiovasculares, como hipertensão, por exemplo, que o rim tem um papel direto no controle da pressão arterial, tá Uhum. bom? Então, acho que ficou bem claro que é bem benéfico, Sim, com tá? Deixa eu ir para outra aqui. Peraí. Quais alimentos podemos ingerir para saciar aquela vontade louca de comer doce toda hora? Eu acho que você já falou um pouco sobre isso, né? certeza. Mas também Você quer citar? Ah, é aquilo que eu disse, César. Eu falo sempre isso para os pacientes. Entender como é que é essa vontade. Essa é uma vontade que, se você for ligar para um amigo, por exemplo, se você for tomar um banho, fazer uma atividade física, essa vontade de comer um doce vai passar? Ai, passou, me distraí, fui fazer outra coisa. Ok, passou. Se é uma vontade persistente, nossa, que vontade de comer um chocolate, por exemplo. E essa vontade não cessar, né, não passar, come um pedaço de chocolate. Eu prefiro que o paciente coma um pedaço de chocolate. Eu até indico pequenos tabletinhos, né? Melhor do que comprar um tablete grande e pedir para comer 2 ou 3 quadradinhos. Então, comer aquele tabletinho. Porque o que acontece? Aí a pessoa vai matar essa vontade de comer um doce, ok, passou, e depois esquece, vai fazer outras coisas. Melhor do que a pessoa ficar acumulando. Na segunda com essa vontade, terça, quarta, quinta, sexta. Quando chegar o sábado, ela não vai mais se satisfazer comendo o tabletinho, os 3 quadradinhos. Ela barras. vai querer comer uma barra. Então, é assim que eu normalmente falo para os pacientes e tem dado certo, viu? Legal. Ela mandou mais uma. Quais alimentos estão associados ao aparecimento da acne? Se é o açúcar, a gordura ou outra coisa? Sim, o excesso de açúcar e gordura com certeza são os maiores vilões da acne, tá? Mas também tem um lado hormonal, então tem que ver se os exames laboratoriais estiver tudo ok em relação aos hormônios, né? Então a gente tem que dar uma olhada como é que tá essa alimentação. Tem que tomar cuidado com a água também, se a pessoa tá tomando bastante água, se não. Tá legal. Deixa eu só me achar de novo aqui. Tem mais algumas ainda, tá? Tá bom, vamos que vamos. Uma pergunta bem direta, que eu acho que é um pouco difícil de ser respondida, mas eu vou fazer. Muita gente vai se interessar nessa resposta. Como perder peso durante a quarentena? Bom, pessoal, tomar cuidado, principalmente, que nem a gente conversou antes, com esses belisquetes, né? Então, com essa vontade de comer.
Eu tenho visto muito isso com os meus pacientes. Então, nossa, eu não tô com fome, mas toda hora, como eu tô em casa, tô trabalhando de casa, então toda hora eu passo na cozinha e como alguma coisa. Então, tomar cuidado com esses belisquetes que a gente chama, né? Então, às vezes, nas refeições principais, nem tá se comendo tanto, mas esse toda hora tá comendo alguma coisa acaba atrapalhando o emagrecimento. E é muito importante falar, César, que o emagrecimento para o emagrecimento a gente precisa de um déficit calórico, né? Então a gente precisa diminuir o que você come durante o dia, tá? Então, por isso que até não tem nenhum alimento benéfico, nada que por si só vá ajudar no emagrecimento, né? O emagrecimento é gradual, né? O dia inteiro, né? Tudo que você faz um dia inteiro, uma semana, tudo isso acaba ajudando no emagrecimento. Então, tomar cuidado nesse momento que a gente está mais em casa, com esses belisquetes. Às vezes você nem está com fome, mas você come de novo. Eu tenho percebido muito de paciente. Ai, eu nem estava com fome, mas como estava em casa, todo mundo conversando, eu acabei comendo mais. Eu normalmente só como um prato, faço meu prato e pronto. Mas agora eu já estou repetindo. Então, tomar cuidado com isso, tá? Nesse período de isolamento, muito tempo em casa, é muito desafiador a gente conseguir perder peso, tem que ter uma dedicação muito grande, não é uma coisa simples, não. O que eu estou conversando muito com os pacientes, se a gente não ganhar peso, já é uma vitória, digamos assim. Então, não estou pedindo para os pacientes emagrecerem nesse período, porque eu entendo que é um período difícil, é uma coisa que a gente nunca viveu, muda muito a rotina, né? Então, se você tinha uma rotina, agora você não tem mais, você não está fazendo atividade física, você não está saindo. Então, tudo isso é muito difícil, acaba estressando, acaba te dando muita ansiedade. Então, mas por outro lado, a gente não pode avacalhar, né? Porque o nosso corpo, eu até brinco que o nosso corpo não tira a quarentena, ele continua trabalhando, ele continua fazendo as coisas. Então, é isso, cuidado com esses detalhes, esse excesso de açúcar. Então, se questionar, eu falo muito isso para o paciente, César, se questionar, se pergunta, não vai no automático, ai, vou lá, passo. Comi um bombom, nem vi o bombom, nem senti o sabor do bombom. Então, prestar muita atenção, comer consciente, que a gente fala muito, né? Então, prestar atenção, se questionar, poxa, eu tô com fome mesmo? Ou eu tô com vontade de comer? Né? Então, se questionar, porque aí você evita que você faça as coisas no automático. Tem razão, verdade. Dicas de snacks saudáveis para o home office. De snacks, bom, além das oleaginosas que eu já falei, né? Então, nozes, amendoim, enfim, queijos pode ser uma boa opção e é fácil, né? Corta, já deixa tudo cortadinho, já deixa na geladeira para você não ter que parar e ir lá e preparar alguma coisa. É bacana. Qual Azeitonas. queijo? Oi? Qual tipo de queijo? Eu indico os queijos amarelos, o César. Pode ser queijo branco também, mas o amarelo é bacana que ele tem muita gordura. Lógico, não precisamos suplementar, digamos assim, a gordura, né? Não é porque a gordura nos dá saciedade que a gente vai comer descontroladamente. Mas a gente pode ter não no nosso dia a dia, né? Mas mais vezes na semana, uma vez ou outra. Então pode ser os queijos amarelos. Legal. Então, Mais alguma coisa? queijos, né? Oleaginosas, azeitona também é uma dica boa. Coco seco. Normalmente a gente acaba não estando acostumado a comer o coco seco. Ele é uma delícia. E hoje em dia no mercado você já encontra chips de coco, que é super fácil encontrar. Então, são snacks fáceis. E até pipoca também. Só que a pipoca sem ser de micro-ondas, né? Tem que ser aquela de panela. É um bom snack para comer. Legal. Dicas de doces de baixa caloria para matar a vontade de comer açúcar, sem engordar. Aquilo que eu falei, tomar cuidado com esses doces industrializados, priorizar esses doces que tem xilitol, que é um bom adoçante e não tem tanto carboidrato, e talmatina também, os doces da Formel que eu disse, são doces bacanas, são doces saudáveis, mas não é porque é saudável que a gente tem que comer todo dia, tá, gente?
Então, e doce, César, é uma coisa viciante, né? O nosso cérebro acaba acostumando de receber aquela recompensa, né? É uma recompensa, digamos assim, para o nosso cérebro. Então, tem que tomar cuidado com essa questão do doce. Tente ir diminuindo aos poucos. Então, hoje em dia, você se coloca muito açúcar no cafezinho, tente ir diminuindo o açúcar no café, porque o nosso paladar é modificável, tá? Então, a gente, depois de alguns dias, acaba acostumando com aquele gosto mais amargo, né? Por exemplo, do café, eu dei o exemplo do café. Então, essa é uma dica boa. Ir diminuindo aos poucos, que daqui a pouco você já está acostumado a passar alguns dias sem aquele doce. E o café eu tomava com açúcar. Uhum. E eu não fui desmamando, na verdade. Eu cortei de uma vez e comecei a tomar 100. Hoje em dia eu não consigo nem meia gotinha, nem um pouquinho de açúcar, que para mim já perde totalmente o sabor do café. Não consigo tomar, só sinto o sabor do açúcar. Então é assim, o nosso paladar ele se altera, o sabor, enfim. Então a gente tem que parar com isso, sabe? Achar que, nossa, só porque, não sei, há 30 anos, há 20 anos, a vida toda, eu sempre tomei o café, por exemplo, com açúcar. Eu sempre comi um doce depois do almoço. Só por conta disso você não consegue mudar. Não, a gente consegue mudar sim. É difícil. Mudança de hábito não é fácil, mas não é impossível não, tá? E é mais fácil do que a gente pode imaginar. Uhum, sim. Estou comendo menos verduras durante a quarentena. Como complementar a dieta de fibras sem as verduras? Bom, só para ilustrar, uma dica que eu dou, às vezes você não está conseguindo ir, por exemplo, na feira para acabar comprando verduras, legumes, é legal, aí a gente tem que utilizar os industrializados ao nosso favor, César. Então, na parte de congelados, tem bastante legumes congelados. Aí você só dá uma olhada, vê se, por exemplo, tem brócolis congelado. Se só tá escrito brócolis mesmo, sem sal, sem nada, tá? Então tem aquela Uhum. seleção de legumes, que tem uma série de legumes. É legal, a gente pode utilizar esses industrializados, né, ao nosso favor, como eu disse. Mas, Juliana, mesmo assim, eu não tô conseguindo ir na feira, acabei não comprando legumes. Pode consumir frutas, né? Frutas pode não, deve, na verdade, né? Consumir as frutas que são cheias de fibras. Então, por exemplo, a maçã, consumir a maçã com casca, a laranja, tirar a casca, mas comer obviamente tirar a casca, né? Mas comer com o bagaço, que eu sempre indico para os pacientes, que é cheio de fibras. Então, ir mudando isso. E uma dica que eu dei é colocar no dia a dia farelo de aveia. É ótimo, muito, muito bom. É cheio de fibra. Então, eu indico sempre para o paciente consumir de 2 a 3 colheres de farelo de aveia por dia. E aí pode colocar Legal, na fruta, pode colocar no que quiser. Então, é uma forma de melhorar a quantidade de fibras no dia. legal. Ricos, na verdade, assim, era uma pergunta aqui que você acabou de dizer, mas se quiser falar mais alguma coisa, quais são os melhores alimentos ricos em fibras e vitaminas para eliminar a barriga? Bom, esses alimentos com mais fibras são esses que a gente citou, né? Então, os legumes, as frutas. Então, quando consumir a laranja com bagaço, a maçã, não tirar a casca da maçã, que todas essas partes, né? As cascas das frutas, lógico, as comestíveis, né? São ricas em fibras. Então, consumir essas frutas, esses legumes. O farelo de aveia, que eu também sempre indico, que é super baratinho, fácil de encontrar e tem bastante fibra. E qual que é a segunda? Vitaminas para? Eliminar a barriga. Não, bom, não tem uma vitamina ao certo, né? Infelizmente não tenho. Para eliminar a barriga é dieta e atividade física. Não tem escapatória. Eu recebo muita pergunta sobre umas pessoas falando assim, eu tô querendo perder peso também, não sei o quê. Eu falo, gente, assim, boca e exercício físico. Não tem outra coisa. Você pode escutar tudo o que você quiser, mas é boca e exercício físico para você perder massa de gordura. Não tem outra coisa
Não tem, não tem. Segredo. Ai, por exemplo, tem um chá verde, tem isso, tem aquilo. Isso vai ajudar? Vai, mas ele por si só não faz milagre, tá? Então é isso que você falou. Não é dieta e exercício. Não tem por onde escapar, não. A Fanny aqui fez um comentário só em cima da última pergunta. Frutas secas podem ser uma opção. Você está lendo aí? Para lanche, uva, passa, damasco, ameixa. Pode, eu acho que sim, né? Pode ser sim. Só tomar cuidado com as quantidades, porque quando a fruta é desidratada, ali ela contém mais açúcar do que uma fruta normal e às vezes menos fibras, tá? Então tem que só tomar cuidado, mas pode sim, pode comer a uva, o damasco. Aí se quiser, por exemplo, comer dois damascos com algumas outras frutas secas ou colocar uma fruta, aí é mais bacana, que aí dá uma equilibrada, tá? Mas é uma boa opção, sim. Tem fibra, tem um pouquinho de açúcar também, é uma boa opção. Legal. Deixa eu ver, vamos lá. Fruta, né, eu digo. O que foi que você falou? Açúcar, o que eu falei, o que tem, por exemplo, no damasco, aí eu falei açúcar, mas açúcar presente na própria fruta, né? A frutose, não nada. Tá. Alimentação que dê melhor resposta muscular para a minha atividade física. No caso dela, o Pilates. E também gostaria de saber da alimentação pós-atividade física que você já citou, né? E de alimentos que auxiliam no ganho de massa muscular. A primeira não tem nenhum alimento que. Como é que ela perguntou na primeira Não, eu vou ter objetivos dela, tá? Ela faz Pilates. O principal objetivo do Pilates, você tá conseguindo me ouvir bem? Deu uma travada, mas agora eu tô assim. Eu vi que deu uma. Então, o principal objetivo dela é ganho de massa. Não ganho de, não excesso de massa, mas tonificar principalmente a região do braço. Ela se sente incômodo, por mais que eu acho que não tenha essa necessidade, é um incômodo dela, de que o braço ela diz que é muito mole, enfim, ela queria deixar mais rígido, além do ganho de massa muscular, principalmente membros inferiores. Então ela pergunta dos alimentos que dê uma resposta muscular melhor para esse tipo de objetivo, considerando a atividade física do Pilates. O Pilates não tem como grande objetivo ganho de massa, tá? Então, só para talvez direcionar aí. E da alimentação pós-atividade física e dos alimentos que auxiliam no ganho de massa. Mas você até fala um pouco do que a gente conversou no começo, César. Então, no pós, por exemplo, no pós-Pilates, no pós-atividade física, o ideal é ela ter um pouquinho de carboidrato, né? Não vou conseguir especificar o quanto, né? E aí, proteína. Então, só que é super importante falar, César, que também ela tem que dar uma olhada como está a alimentação dela como um todo, no dia inteiro, tá? Então, é importante ver as quantidades de proteína, de carboidrato, de gordura ao longo do dia. Às vezes ela está muito preocupada no pós-atividade física e não está prestando atenção como está ao longo do dia. Às vezes o pós dela tá ok, mas tem que ver como que está a alimentação dela ao longo do dia. Que aí pode ajudar ela mais nesse objetivo dela, tá? legal. Deixa eu só ver que oração, Juliana, porque com 1 hora ele corta. Não estou conseguindo ver aqui no meu celular. Você consegue me dizer? Faltam 10 minutos para as 9. Quando der 9 horas, ela deve cortar. Não falta muito. Eu acho que se der o horário, a gente pode sair, entrar de novo e terminar aqui só nossas perguntas, que não está faltando muita coisa, não. Eu vou aproveitar um gancho aqui. O Luiz, ele mandou aqui quais os benefícios da farinha de amendoim. Tá. A farinha de amendoim, Luiz, tem bastante gordura, tá? Assim como o amendoim tem bastante gordura boa. Então, ela dá bastante saciedade. É legal a farinha de amendoim para você substituir em alguma preparação. Então, ao invés de usar uma farinha branca, farinha tradicional, usa a farinha de amendoim, que ela é mais benéfica. Então, ela tem bem menos carboidrato, ela tem quase nada de carboidrato e tem bastante gordura. Então, dá uma saciedade bacana. Para um emagrecimento, ela é bem interessante. A farinha de amêndoas também é bacana. Legal. Como não perder massa muscular uma vez que estou impedida fisicamente de praticar atividade física? Tá? Então, impedida de fazer por causa da quarentena e ela não quer perder massa muscular. Então, que dica que ela pode
receber. Tá. Bom, lembra que eu falei dos 3 pilares super importantes para a hipertrofia, né? Então, ganho de massa muscular. Então, se você não está conseguindo fazer atividade física, que é um dos pilares mais importantes, então toma cuidado com a sua alimentação e também o seu sono, tá? Então, isso já vai ajudar bastante a você não perder. Obviamente não vai ganhar, mas pelo menos você não vai perder a massa muscular. Se perder, vai ser pouca coisa. Então, o sono e a alimentação. Tá. Só faltam algumas aqui. Deixa eu ver se eu passei alguma aqui. Acho que não. Podemos substituir proteína animal. Oi? Se ficou alguma dúvida, se eu não expliquei direito, pode perguntar, tá? Ou quem tiver aí e for a pessoa que fez a pergunta, se Uhum. tem alguma dúvida. E pode também, caso a gente encerre aí, você consiga tirar dúvida, manda no direct, eu encaminho para ela responde, eu encaminho a resposta para quem perguntou, tá? Podemos substituir proteína animal pelo whey protein? Pode. O ideal é que não toda a proteína do dia, que eu não sei como é que é, né? Se ela não gosta da proteína animal ou como... Porque ela não gostaria de consumir a proteína animal. Mas o ideal é sempre variar, César. Lembra que a gente até conversou sobre não ter todos os dias comer os mesmos alimentos, porque o que acontece? Se você come sempre os mesmos alimentos, você vai ter sempre os mesmos nutrientes. Então é super importante você variar, tá? Então, se ela não gosta de proteína animal, por exemplo, ela pode consumir uma proteína vegetal, daquelas que eu citei, pode consumir um whey protein, por que não? Tá? Então ela pode ir variando, ou whey, ou uma proteína vegana, que agora encontra super fácil no mercado. Então pode sim. Mas o ideal é ela sempre ir variando, tá? Legal. Para cardiopatas, é possível reduzir a dosagem / quantidade de remédios para o colesterol se tiver uma alimentação regrada e atividade física de baixo impacto, como Pilates, por exemplo? Sim, com certeza, com certeza. A alimentação é tudo, sabe? Eu sempre faço essa analogia. Nosso corpo é como se fosse um carro, né? Se você coloca gasolina ruim no seu carro, ele pode até funcionar, só que ele não vai funcionar com a eficiência se você estivesse colocando uma gasolina boa, tá? Então, o nosso corpo é da mesma maneira. Então, somos realmente o que comemos. Então, é super importante a gente cuidar da nossa alimentação. Então, se a gente vem de uma alimentação ruim, se a gente mudar essa alimentação, com certeza você pode ou diminuir a quantidade de medicamento, que isso que eu já vi acontecer na prática, né? Ou às vezes, como eu atendi uma vez uma moça que ela estava pré-diabética. E aí o médico falou, olha, você tem 3 meses, se você não melhorar a sua alimentação, você vai entrar com a insulina. Em 3 meses ela melhorou tanto a alimentação dela que ela já estava tendo episódios de hipoglicemia. Ou seja, ela saiu de um episódio de hiperglicemia, então muito açúcar no sangue, para um episódio de hipoglicemia, pouco açúcar no sangue. Então, e isso só com alimentação, gente, não é com produtos caros, suplementação, nada mirabolante, é só com alimentação. Então, pode Bem sim. interessante isso daí que você está dizendo, viu? Bem interessante mesmo. Peraí, deixa eu ver se eu perdi alguma coisa da... Com alimentação regrada é necessário tomar suplementos? Acho que você acabou de responder, né? Não precisa, gente. Muitas vezes, principalmente quem faz academia, pega peso, chega no consultório, principalmente se quer ganhar massa muscular, já quer saber do whey protein. Ah, eu preciso de whey protein, creatina, BCA, enfim. Esses suplementos, não precisa. Muitas vezes, 60, 70% dos casos, eu consigo atingir tudo que a pessoa precisa só com alimentação, sem suplementação. O legal da suplementação, por exemplo, de um whey protein é que é prático, né? Então, às vezes a pessoa sai da academia, já tá lá, já coloca, já tá na sua garrafinha o whey protein, mistura na água, pronto, toma e acabou. Então, facilita, mas longe de ser essencial, tá? Para qualquer objetivo. Ah, legal. A última pessoa que mandou aqui, deixa eu ver se dá tempo de fazer a dele. Acho que dá.
Devemos evitar algum alimento no jantar e antes de dormir que possa fazer acumular gordura ou fazer mal à saúde? Não necessariamente, tá? Aquilo que eu tinha até citado anteriormente. A gente tem que ficar bem atento ao que a gente come ao longo do dia, tá? Não vai ser o jantar especificamente que vai nos fazer ou engordar ou emagrecer, tá? Então, é o que você faz ao longo do dia, todos os dias, com consistência, né? Então, não o jantar vai te fazer engordar ou emagrecer. Só é importante não exagerar, né? Então, evitar carne vermelha, evitar comer muito, porque depois de 3 horas, 2 horas, você já vai dormir. Então, o seu sono vai ficar ruim se você comer carne vermelha, que ela tem difícil digestão. Então, mais por conta disso, tá? Então, por isso que a Uhum. gente tem que evitar. E logo depois você vai dormir. Então, você não precisa comer tanto por conta disso, tá? Na verdade, Juliana, tem mais uma pergunta dessa pessoa e tem uma outra ainda que perguntou. Só faltam duas perguntas, tá? Quem toma rosuvastatina e metformina, desculpa, que são medicamentos para colesterol e pré-diabetes, deve suplementar algum alimento para fazer exercícios como pilates? Não precisa suplementar, viu? O que eu só faria era colocar farelo de aveia na alimentação, tá? Porque o farelo de aveia é Legal. muito bacana, como ele tem muita fibra, é excelente. Eu até utilizei muito nesse caso que eu falei da paciente pré-diabética. Então, é muito legal para a questão do colesterol e para diabetes também, tá? Bacana. A Então, última pergunta. Oi, desculpa. Pode ir? pode sim. Dica para processo inflamatório e pré-diabetes, já que ela não pode caminhar nem fazer exercício. Alimentos que possam ajudar no processo inflamatório. Uma paciente nossa, que é uma aluna nossa também, que tem bastante dor, então ela Uhum. pede algumas dicas para ajudar no processo inflamatório, dicas alimentares e também pré-diabetes. Tá. Então vamos entender os alimentos que são pró-inflamatórios, então que inflamam, é o excesso de açúcar, excesso de farinha branca, tá? Então não precisa excluir, mas tenta diminuir esses alimentos, industrializadora também tem isso no seu dia a dia. Isso já é um primeiro ponto. E aí você inserir na sua rotina frutas, legumes. Todos os legumes são ricos, principalmente os vegetais verdes escuros, são ricos em vitamina C, em ferro e outros minerais, né, e vitaminas muito importantes para antioxidantes, né? Então, que vão auxiliar nessa questão da inflamação. Então, é isso. Então, reduzir o consumo desses alimentos, né? Não precisa excluir, mas reduz bem, tá? Consome uma vez ou outra. E aí aumenta a quantidade de legumes, frutas. Beleza, legal. Juliana, minhas perguntas acabaram. Gente, eu sei que teve gente que mandou, mas vai cortar, tipo, já já. Vai cortar, inclusive, daqui a alguns segundos, imagino eu. Eu não vou voltar, porque acho que não vale a pena, mas assim, Juliana, eu agradeço. Eu vou fazer o Mas seguinte, o pessoal, quem tiver, desculpa, rapidinho. Quem tiver aí interesse em receber a receita, do que era a receita mesmo que você falou? e panqueca de banana sem açúcar. Panqueca de banana sem açúcar, manda um direct ou um WhatsApp pra gente, que a gente encaminha a receita que ela vai mandar para mim aqui pelo WhatsApp, enfim, não sei como que ela vai mandar. Mas aí a gente encaminha para quem tiver interesse, tá bom? E a Juliana atende no estúdio, atende aqui com a gente. Nessa época agora de quarentena, assim, a gente pode ver até alguma coisa online, se alguém tiver interesse, enfim. Quem tiver interesse, conhecer um pouquinho da Juliana, conhecer o trabalho dela também. Tá faltando 27 segundos, tá mostrando aqui. Só falar comigo que a gente tenta a gente pode agendar um horário aí com ela, tá bom? Quer falar alguma E coisa, Juliana? Tem 18 segundos. agradecer, César, e espero ter ajudado. Desculpa, é a primeira live que eu faço, não sei se eu expliquei direitinho, prometo que nas próximas eu melhoro um pouco mais, mas eu espero que eu tenha ajudado um pouquinho o pessoal. Não, foi ótimo.